Estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora vamos falar de saúde bucal. Sempre quando nós falamos de saúde bucal, aqui nesse programa nós temos como colaborador o Dr. Eudécio de Mello, que sempre nos dá o prazer da sua presença e dos seus esclarecimentos. Não será diferente agora. Tudo bem com o senhor, né, doutor? Tudo Seja bem, bem-vindo mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Doutor, o nosso tema de hoje, ele tem principalmente um título ou um desdobramento desse tratamento muito complexo de entender a primeiro momento, principalmente para o público leigo. Quem que é o público leigo? Aquele que não é especialista na área de odonto e de implantes, ou seja, grande parte de todos nós, né, que estamos acompanhando esse programa. Engenharia tecidual regenerativa associada à tecnologia CAD/CAM nas grandes reconstruções. Bom, a minha forma leiga de entender é que as grandes reconstruções são grandes áreas de perda de dente. CAD/CAM já é um equipamento que o senhor já, inclusive, explicou aqui no programa, o senhor tem na sua clínica, ele reconstrói osso, reconstrói dente. Isso. Né? Agora, essa engenharia tecidual regenerativa, preciso da sua ajuda. Tá ok. Bom, Tancredo, antes de mais nada, né, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Né? Já me sinto aqui de casa e é um prazer mesmo, real. Bom, engenharia tecidual seria a definição de uma ciência onde nós reconstruímos os tecidos, que está ligado à odontologia, à implantodontia. Tecidos principalmente seria o tecido mole, gengiva, e tecido duro, o osso, né, no qual vamos inserir ali através do implante um dente artificial, né, que vai substituir a perda dos dentes naturais. Sim. Então, engenharia tecidual é reconstrução do natural. O implante, ele funciona pronto, tá? Seja nacional, seja importado. Quando as condições são favoráveis, praticamente quase sempre ele vai funcionar muito bem. O grande problema é que a grande maioria das situações, as condições ósseas e teciduais não são satisfatórias. E sempre, sem exceção, dente extraído há muito tempo, a estrutura óssea vai ser reabsorvida e tecido mole nós definimos como tapete de osso. Gengiva é um tapete de osso. Se eu perco a base, né, eu perco também tecido. Certo. Na verdade é que ele acompanha, né? Se reduziu, ela vai afinar. E aí, infelizmente, é muito comum as pessoas procurarem um dentista para fazer seu implante e com pouco osso o implante estabiliza, ele é possível de se fazer. E a curto prazo, normalmente funciona bem. Mas a longo prazo vai haver problema, pode haver reabsorções ósseas em volta do implante. Por curto prazo, doutor? Meses e até poucos anos, tá? Mas a médio, sei lá, de 5 anos para frente, 10 anos, 15 anos, é muito comum perder muito implante, tá? Bom, então o que se sabe hoje? É necessário devolver a condição original para que esses implantes tenham estabilidade, durabilidade e tranquilidade para o cliente. Normalmente nós precisamos reconstruir ou, o que é mais interessante de tudo, não permitir que haja perda. Poxa, mas eu perdi o dente, o paciente perdeu o dente. Como é que ele vai fazer para não perder essa estrutura óssea, que inevitavelmente aconteceria? Aí entra as reconstruções ósseas no momento da cirurgia, que é o melhor momento de todos, para prevenirmos um problema futuro. Doutor, é um pouco complexo para nós entendermos um pouquinho com relação a essa reconstrução óssea. Tá. De um público leigo, de uma forma geral, pensa-se que vai tirar um osso de um lugar e colocar em outro. É mais ou menos isso? Até pouco tempo, Tancredo, quando se falava em reconstrução óssea, o termo mais comum para essa definição é enxerto de osso. Sim, tá? Exato. Enxerto ósseo. E era o que nós conhecíamos seria tirar um osso de alguma outra parte, normalmente intraoral, mas podia ser do cristo ilíaco, né, aqui na bacia, no crânio, tá? Em alguma costela, osso da perna, tudo isso já foi usado. Principalmente o crânio, é uma área muito boa de doação, é uma qualidade óssea muito boa. Porém, já há algum tempo,
e há mais ou menos 20 anos, né, já é usado no mundo inteiro o osso sintético de matriz bovina, de altíssimo nível, produzido na Suíça, e hoje existem outros, né, áreas, outras empresas que produzem um osso de qualidade, e se usa então esse osso sintético. Na década passada surgiu aí o PRF, que nós já falamos bastante, que é um derivado sanguíneo, se coleta do sangue os componentes que normalmente são responsáveis pela formação de osso. Então esse PRF, né, associado ao osso sintético, nos permite fazer reconstruções que até então teria que fazer com o próprio osso. Sim. Com isso, houve uma redução da morbidade, uma previsibilidade muito maior, e muito mais pessoas passaram a fazer as suas reconstruções sem maiores traumas. Sim. Agora, a grande novidade, o grande barato do momento, isso foi lançado há mais ou menos 7 anos, uma técnica desenvolvida em Israel. No Brasil chegou aí praticamente no ano passado, 2016. Tá? Atrasado já estamos em 2018. Desculpa, então ano atrasado, virada de ano, desculpa. Então, todos nós estamos nos adaptando. Isso. A nova técnica tem se mostrado a melhor de todas as técnicas, usar o próprio dente do paciente, o siso, dentes comprometidos periodontalmente, dentes de áreas que não tem mais como segurar na boca. Usamos esses dentes, trituramos esses dentes, misturamos ao derivado sanguíneo, né? Ou seja, né, o próprio sangue do paciente, simplificando, através de sangue de dente triturado, nós reconstruímos o osso desse paciente. É um osso de uma qualidade muito superior, que nos permite desenvolver um trabalho bem mais rápido. Imagens. Temos imagens. Esse trabalho que a gente vai apresentar, Tancredo, é um trabalho que foi confeccionado 19 dentes de um dia para o outro. A cirurgia, a paciente perdeu 8 dentes, ela perdeu alguns dentes superiores, aqueles dentes inferiores que você está vendo aberto, foi perdido. As imagens ali é a imagem de perda óssea. Sim. Pode passar. Então foi removido os dentes, 2 dentes superiores que eram comprometidos, os outros já tinham implante, tá? Já tinha implante. Então eu tirei os dentes, desparafusei os dentes de implante, e aqueles 2 buraquinhos que você está vendo ali era onde tinha... Deixa eu só fazer uma pergunta, só para esclarecer um pouquinho. O senhor falou desparafusar os dentes do implante. Do implante. Isso é fácil fazer? Normalmente o implante, o dente é parafusado. Tá? A pessoa pode remover esse dente? Sim, só uma dúvida. Sim, o dente do implante ele é parafusado. Você desparafusa e parafusa. Eu nunca te fiz essa pergunta. Sério? Primeira vez, eu não sabia. O que é o implante? O implante é a raiz artificial de um dente. Sim. Essa raiz tem um furo com um parafuso, onde uma rosca interna, onde você pega um dente e parafusa ele no implante. Tá? Okay. Então ela já tinha os implantes, nós desparafusamos o que tinha, e como nós iríamos substituir os 2 que ela perdeu, nós confeccionamos uma nova prótese que envolve todos eles. Certo. Esses dentes, partes foram os superiores, passa o próximo por favor, parte veio dos inferiores, que foram perdidos, ao todo eram 2 superiores, 6 inferiores, tá? E isso, a reconstrução da gengiva já tinha sido feita? Não. Esse é o melhor momento de se atuar. Os dentes estão comprometidos, mas a gengiva está super saudável. Então nós removemos o dente, trituramos o dente, devolvemos o dente triturado para dentro do alvéolo, que é o buraquinho onde ficava a raiz do dente. Pegamos o PRF, colocamos sobre a região, pegamos os dentes que o CAD/CAM confeccionou e parafusamos ou cimentamos sobre a região. Quanto tempo esse processo desse trabalho, doutor? Tancredo, esse é um trabalho novo que a gente também, né, nós confeccionamos e também ficamos impressionados com a agilidade, porque assim, num dia de manhã nós moldamos a imagem que a paciente tinha, moldamos aquela condição, tiramos os dentes, moldamos de novo, tá? Então você molda o dente, o formato final, a base. Com essas imagens no laboratório
se desenha a nova prótese. Eu quero que o dente seja mais ou menos daquele formato. Sim. E já corrigimos algumas coisas que a gente gostaria de corrigir. A máquina, então, esculpe os dentes de um dia para o outro, e no dia seguinte, exatamente 24 horas depois que a paciente tinha saído do consultório, ela entrou para a cirurgia, removemos os 8 dentes dela, enxertamos, reposicionamos o osso, que no caso foi o próprio dente misturado com o próprio sangue dela, fizemos o preenchimento para que não haja perda. E aí você vê uma imagem da esquerda, a imagem no exato momento cirúrgico, e a outra imagem é exatamente um dia depois, para você ver o grau de cicatrização, o grau, isso que eu ia falar agora. O grau de condição e morbidade zero, praticamente zero, porque você não gera praticamente trauma nenhum. É uma situação onde não houve um ponto sequer de sutura. Por favor, morbidade. Mal-estar, dor, incômodo de dor. Ok. Ou seja, a pessoa tem um problema de vários anos, muitos anos, tem aquela falha no dente que está incomodando demais. Peraí, isso que eu acabei de apresentar é quando o dente está comprometido. Não é quando já perdeu o dente. Ok. Quando já perdeu o dente, é necessário normalmente reconstruir esse osso. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não faz reconstrução. Sim. Coloca o implante em cima daquilo que está. Por uma questão econômica e porque funciona a curto e médio prazo. Mas a longo prazo, normalmente, nós temos transtornos. Quando tem muito osso, osso em abundância, extrações relativamente recentes, tudo bem. Mas extrações antigas, normalmente nós temos transtornos. Olha que situação. Vamos ver se dá tempo a gente responder rapidamente, doutor, pelo menos um questionamento que chegou aqui. Vamos lá. Esses dentes têm que serem meus? Acho que deve estar perguntando. Sim, só é possível fazer a reconstrução óssea usando o dente se for da própria pessoa. Tem que tirar na hora? Não. É necessário que se crie uma cultura, por exemplo, quando se tira siso, que é um dente muito comum de se remover, guarde esse dente em algum local, porque daí 10, 20, 30, 40 anos depois ele pode ser útil. Olha que interessante. Ele pode ser utilizado. Infelizmente não dá tempo mais para responder para todos os nossos internautas, nosso tempo já chegou ao final, mas com certeza o doutor vai continuar aqui no estúdio do programa, né, doutor? E vocês que estão ao vivo poderão conversar mais com ele. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais. E eu, se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já já, depois do nosso intervalo.